Vamos mudar de assunto agora, gente. Vamos trazer destaque internacional. Agora 3 horas e 21 minutos. Hugo, chegou o seu momento. Ela tá Nicarágua. Eu estava esperando pela Nicarágua desde que eu entrei nesse programa, gente. Olha, eu vou chamar o nosso correspondente e vou passar direto para você. Vai dar tudo certo. Tá cheia de informação para nós. O governo da Nicarágua expulsou o embaixador brasileiro do país e o Itamaraty já confirmou essa informação. O prazo é de 15 dias para Breno Souza deixar o país, deixar a Nicarágua. Vamos lá para a Europa falar com Luca Bassani, porque, Luca, o governo brasileiro já reagiu a isso, né? O que você nos conta? Bem-vindo. Já reagiu sim, Lívia. Boa tarde a você, a todas que estão na bancada e aqueles que nos acompanham. Durante o mês passado, houve o aniversário da chamada Revolução Sandinista, que é uma data importante para a população da Nicarágua, principalmente para o presidente ditador Daniel Ortega, que era um ex-guerrilheiro revolucionário deste movimento que surgiu na década de 60 e, mais precisamente, entre 1979 e 1990, durante a Guerra Civil da Nicarágua, conseguiu acabar com a ditadura da família Sorzano e instaurar, de certa forma, uma outra ditadura de viés de esquerda. Ao mesmo tempo, nós vemos que muitos países amigos da Nicarágua costumam comparecer nesses momentos de confraternização ou de celebração do aniversário da Revolução. O Brasil é, como sempre, convidado, mas o embaixador brasileiro Breno Souza não compareceu quando isso aconteceu no mês passado e o presidente Ortega se sentiu ofendido, que teria justificado a expulsão do embaixador do Brasil. O Itamaraty justifica que não compareceu ao evento por conta de tentar intermediar a libertação de bispos, padres, freiras que foram presos pelo regime de Ortega e não tiveram sucesso. Respondendo a essa expulsão, o Brasil, através do presidente Lula, também resolveram expulsar a embaixadora do país, da Nicarágua, do Brasil, mas agora acabou de sair a informação que ela já tinha até deixado o Brasil há algumas semanas e, portanto, não voltará. Isso significa que há um grande problema diplomático entre dois países que são amigos há muito tempo e, principalmente, duas figuras políticas que são muito próximas. O próprio presidente Lula já visitou Daniel Ortega em múltiplas ocasiões e não tem problema de dizer que até é seu próprio amigo, mas a gente vê essas rusgas diplomáticas evoluindo para um dos pontos mais dramáticos, né, da relação entre dois países, que é a expulsão do embaixador ou até mesmo a finalização da missão diplomática daquele país dentro do seu próprio território. É algo que com certeza vai dar muito o que falar, principalmente porque nós sabemos que neste contexto que falamos muito sobre Venezuela durante as últimas semanas, a Nicarágua e Daniel Ortega são diretamente alinhados com Nicolás Maduro, reconhecem o governo ditatorial da Venezuela como legítimo e as eleições como legítimas, enquanto que o Brasil, conjuntamente a Colômbia e México, pedem cautela, pedem para ver as atas e até agora nem consideraram Maduro o vencedor e nem Edmundo González, como foi o caso da Argentina, por exemplo, hoje mesmo, que já reconheceu o opositor como o presidente legitimamente eleito. Então a gente vê que há um realinhamento de forças, talvez, dentro da América Latina e, com certeza, esse problema diplomático entre o Brasil e a Nicarágua que vai ser muito comentado pelos próprios membros do governo durante os próximos dias. Maria, segura que eu tenho mais assuntos, tá? Com o Luca, segura a emoção, porque eu preciso liberar o Luca. Luca, vamos agora da América do Sul lá para a Europa? A política espanhola enfrenta uma crise imensa e a pressão deve aumentar depois de um líder separatista da Catalunha, que estava foragido, anos foragido, aparecer em um ato, falar e conseguir escapar de novo da polícia. Você tem mais informações sobre isso para nós? Tenho sim, e parece até que alguns separatistas simpatizantes foram coniventes com tudo o que aconteceu. Vamos recapitular cronologicamente. Em 2017, houve um referendo na Catalunha para estabelecer a separação dessa região do resto da Espanha. Esse referendo, considerado ilegal pelo governo central de Madrid, e acabou fazendo com que depois o líder desse movimento, que era o presidente da Catalunha, o governador da Catalunha, se assim podemos dizer, Carles Puigdemont, fugisse exilado no alto exílio em Bruxelas, na Bélgica, e depois seguisse para a França. Isso em 2017 até agora, 2024, 7 anos fora da Espanha, até hoje pela manhã, quando ele voltou, participou de um comício, disse que ele ainda estava lá, que a Catalunha tem que ser livre, tudo isso em uma manobra política para impedir a investidura do atual
governador da Catalunha, que é do Partido Socialista e Obreiro de Espanha, o Partido Socialista e Trabalhista de Espanha, de Pedro Sánchez, que fez um acordo com outros separatistas para se manter no governo. Então, ele acabou com essa sua presença, lembrando que tem um mandado de prisão para o seu nome, causando um grande desconforto no governo espanhol, porque se ele é preso, aqueles separatistas que dão sustentação a Pedro Sánchez pulam fora do barco e o governo acaba. Se ele fica solto, como é o caso que aconteceu, afinal a polícia não o encontrou, isso mostra a fraqueza do primeiro-ministro de não obedecer o mandado de prisão que já foi emitido há muitos anos e mostra também certa conivência com o separatismo num aspecto geral, o que é sempre muito negativo para aqueles espanhóis mais tradicionais da região central da Espanha, de Castilla e La Mancha, Castilla e León, da Andaluzia, que veem o separatismo catalão como algo bastante negativo. Vale também só ressaltar, Lívia, que durante as últimas negociações para a formação do governo espanhol no ano passado, Pedro Sánchez negociou uma lei de anistia, que já começou a valer. Mas quando Puigdemont aplicou para ser anistiado, o seu pedido foi negado no mês passado, em julho desse ano 2024. Então, muitos acreditam que a sua ida à Espanha foi exatamente uma afronta por não ter tido o seu perdão aceito. Isso ainda vai dar muito o que falar e a possibilidade de que durante os próximos meses o governo espanhol possa até cair por conta dessa fragilidade da coalizão, ela é muito grande e aí teríamos novas eleições legislativas no país. Luca, posso te pedir mais um pouquinho de informação, meu amigo? Só mais um pouquinho. Fico aqui, não tem problema. Então vamos lá. Reino Unido, a intolerância contra imigrantes, Luca Bassani, especialmente muçulmanos, que desencadeou protestos extremamente violentos no país nesses últimos dias. E para tentar controlar os baderneiros, cerca de 400 pessoas já foram presas e algumas já foram condenadas e julgadas. Você tem um panorama de momento para a gente sobre isso? Tenho sim, Lívia. É importante a gente trazer para a nossa audiência o panorama daquilo que acontece no Reino Unido. A imigração tem acontecido de forma desregulada há muitos anos. São cerca de 200 mil pessoas anualmente que vêm através do Canal da Mancha com barcos. Muitos deles são refugiados e precisam do auxílio do Estado e tantos outros são apenas imigrantes ilegais. E, infelizmente, estatisticamente, muitos imigrantes estão envolvidos com crimes violentos de ordem sexual, mas não foi o caso do crime que aconteceu na semana passada e que motivou todas essas manifestações. Semana passada aconteceu um crime de facadas, onde 3 crianças morreram e muitos acreditavam que aquele responsável, o assassino, fosse um imigrante e foram às ruas protestando contra a imigração ilegal, sendo que não era um imigrante que foi o responsável por aquele crime, foi um britânico. Então, exatamente por esse motivo, o governo tem chamado essa manifestação como uma manifestação que foi iniciada através de uma fake news e através dela nós vemos vários movimentos, aqueles que pedem a imigração mais regulada e tantos outros movimentos xenófobos, racistas, falando coisas realmente terríveis nas ruas de diversas cidades britânicas, o que fez a polícia responder, inclusive prender essas pessoas que estão cometendo injúrias raciais e outros crimes de ódio, A gente vê que a imigração é um tema que não toma só o Reino Unido, mas tem sido polêmico também na França, aqui na Alemanha, e tem dado cada vez mais força a partidos conservadores, de direita, extrema-direita, a ganhar espaço por conta dos atuais políticos, dos atuais partidos que nós temos nesses países não terem conseguido reverter essa situação e transformar a imigração em uma questão mais regulada, uma questão em que a integração de fato acontecesse e não se transformasse em uma deterioração de algumas cidades, como a gente vê que aconteceu na Suécia, acontece no Reino Unido e na própria França, com a formação de guetos e também o aumento da violência. Esse vai ser outro assunto muito tratado pelo primeiro-ministro recém-eleito Keir Starmer, que tem uma vertente trabalhista, que é mais aberto à imigração, às fronteiras menos reguladas, mas está sofrendo pressão do próprio parlamento para tentar encontrar uma solução e que não haja mais um movimento de convulsão social como nós estamos vendo nessas imagens. É o que a gente espera, né, Luca Bassani? Meu amigo, vou te liberar agora. Muito obrigada por esse panorama de informação que você trouxe agora. Sempre muito bem-vindo ao Linha de Frente, viu? E se acontecer alguma coisa por aí, é só gritar para voltar. Pode deixar. Obrigada.
Maria de Carli, chegou o seu momento de falar sobre a crise diplomática entre Brasil e Nicarágua, de trazer um panorama sobre a ditadura de Ortega. O que você vai destacar agora pra gente? Gente, assim, eu falo isso brincando, é que eu dei uma estudadinha em Nicarágua antes para vir aqui falar para vocês, mas o que eu posso explicar é que, como o nosso colega disse, o Bassani é uma ditadura que está presente desde 1979, quando derrubou o governo do Anastácio e a Revolução Sandinista, com esse propósito de linha mais de esquerda, prometendo todo aquele contexto Guerra Fria, né, que a gente viu em demais países da América Latina, que tinha a ditadura mais à direita no comando e os guerrilheiros, os movimentos, as forças mais de esquerda, né, querendo dar o golpe. Foi o que aconteceu em 1979, e desde então o Ortega, quando aconteceu, ele permaneceu no poder nos anos 80, abriram para eleições, ele perdeu eleições nos anos 90, mas voltou ao poder e está aí num mandato renovado, né, uma nova ditadura desde 2006, salvo me engano, há 18 anos no poder. Exato. E, assim, o que eu posso dar como referência para o nosso ouvinte que está em casa é: a Nicarágua é uma espécie de Venezuela sem petróleo, o que fica bem ruim para eles lá. Então, é assim, basicamente uma ditadura, sim. Há eleições mais fraudulentas. O ditador Ortega, né, o ditador democrata Ortega, né, democrata porque existem eleições no país, né, ele detém todo o poder, o comando, aquele mesmo problema na Venezuela, né, também com os militares extremamente corruptos, supressão dos direitos humanos, as organizações civis cada vez mais sendo também suprimidas. Os próprios candidatos, nas últimas eleições de 2021, ele prendeu 30 candidatos, salvo me engano, das eleições de oposição. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, qualquer semelhança é mera coincidência, porque parece-me... Eu fico muito triste de ver que é uma história conhecida. Exato, eu fico triste ao ver que a nossa querida região da América Latina, ela sofre ainda com essas ditaduras tão semelhantes em países tão importantes, né? Lembrando aqui que a Nicarágua é o maior país da América Central, é um país com uma riqueza natural imensa, com um potencial bastante grande para exportação e desenvolvimento da indústria local, que não acontece. Mas, enfim, e o que acontece, as relações, como também foi dito, né, temos aí o governo atual, ele sempre se manifestou favorável ao Ortega, porém, nos últimos 2 anos, as relações entre o atual governo brasileiro e o nicaragüense se estremeceu, principalmente porque o Ortega começou a ser mais linha dura em relação a algumas condutas referentes a direitos humanos do país. Ele prendeu, inclusive, alguns bispos da Igreja Católica, o que fez com que o Brasil, tentando mediar a crise entre Manágua, que é a capital da Nicarágua, e o Vaticano, sem ser bem sucedido, soltassem esses bispos. Então, as relações entre o Brasil e a Nicarágua estão congeladas. E aí tivemos o estopim, que foi a ausência do embaixador na celebração da Revolução de 79, né, a comemoração, que é, de fato, algo muito simbólico para a relação dos dois países, simbólico politicamente falando também para um país como a Nicarágua, que tem... Ditaduras são muito fãs de datas celebrativas. É algo muito simbólico para legitimizar o ideal popular das pessoas, né? Então, o Nicarágua é um país que tem uma população de 7 milhões de habitantes que, infelizmente, não possuem muita liberdade de escolha, a não ser celebrar essas datas festivas, relembrando... queda de regimes, pão e circo. Praticamente pão e circo, é isso. As ditaduras, elas se legitimizam assim, com datas celebrativas, muito simbolismo, bastante referência, né, enaltecendo o ditador. Então, é uma questão também publicitária que as ditaduras possuem. E elas começam de um jeito muito parecido, né, Maria? Muito. Não tem mais aqueles tanques nas ruas com os militares ocupando o poder. Não, é isso. Você explicou. Ortega foi eleito em 2006. Desde então, ele vem enfraquecendo as instituições. Exato. Quebrando regras constitucionais e se mantendo no poder. Exato. É igual a Venezuela, né? O Chávez também foi eleito nas eleições, maioria, que
até onde se sabe, né? Não sabemos, né? De fato, as atas não foram divulgadas, mas está ali eleito. E é muito triste ver, porque isso mancha muito a reputação da democracia, que em tese seria dos males o menor, né? Em termos de estrutura de governo, que se legitimiza através do voto. E aí você fica, poxa vida, a democracia lá existe o voto. Então mancha muito a reputação da democracia, que em tese deveria legitimizar a vontade da maioria da população, que não é o caso, né? Inclusive, eu queria chamar a atenção para um fato, levando um pouco para a Venezuela. Eu andei dando uma estudada. É de praxe, eu até li esse artigo na Economist, é de praxe, antes das eleições, em pesquisas de boca de urna eleitorais, a oposição sempre saía à frente com a preferência do eleitor. Só que no dia das votações, os eleitores, essa tendência, né? Então sempre ganha o ditador, no caso, né? A oposição nunca ganha. Por conta muito da intimidação que, como eu falei, acontece também na Nicarágua. Esse ditador, ele detém o poder das Forças Armadas, o poder dos aparatos de Estado. Ele consegue intimidar o cidadão, ele consegue prender o cidadão. Então, gente, é muito triste o que acontece. A gente, como cidadão de um país, né, que possui eleições, enfim, a maioria em tese triunfa aqui, então a gente tem que estar muito, muito ligado. A educação política é importante, aí enfatizar a importância da legitimidade da democracia e, nesse sentido, as organizações internacionais podem sim agir como um reforço, né, para derrubar essas ditaduras. Infelizmente não está acontecendo. E a questão diplomática é irreversível, Maria? Vou aproveitar que você estudou bastante para te perguntar tudo. Olha, gente, eu estou aqui mandando aqui um WhatsApp para o Mauro Vieira. Nós tivemos a expulsão dos dois, nosso né? Embaixador brasileiro lá, e agora o governo expulsa a embaixadora da Nicarágua aqui do Brasil. Muito. Olha, eu não sei dizer, eu acho que não é do interesse do nosso governo romper com a ditadura da Nicarágua, porque lembrando que faz um aceno, a minha avaliação, vocês podem não concordar, mas faz um aceno muito grande, apesar da gente falar e condenar que essas ditaduras são sanguinárias, ferem os direitos humanos, elas ainda acenam e muito com quem é de esquerda radical. Eles ainda acreditam na legitimidade desses governos e que um Maduro da vida tenha ganhado as eleições justamente ou um Ortega da vida tenha ganhado as eleições justamente. Então, eu acho que existe um cálculo político que, no final das contas, pode ser, sim, que influencia a relação de Lula a se reaproximar de Ortega, que são aliados históricos. Porém, me pergunto em relação ao Itamaraty com tudo isso, que é um órgão que muitas vezes diverge do próprio Lula em alguns aspectos. Eu acho que vai se estremecer por um tempo, mas a tendência é que voltem a se relacionar sim. São parceiros comerciais, né? Então, tem essa questão. Respira um pouquinho, já volto com você. Luana, queria te ouvir um pouquinho sobre essa situação lá no Reino Unido, que eu sei que você está acompanhando também. Protestos muito violentos, centenas de pessoas presas já. Algumas já foram condenadas, já foram a julgamento. O que aconteceu ontem, e vale a gente enfatizar aqui, também foi muito interessante, mostrou uma força daqueles eleitores mais de centro, independentes, ou talvez de centro-esquerda, mais ligados à defesa de pautas sociais, mostrou uma força muito forte, porque a gente está acompanhando isso, né, com muita preocupação, porque não acontece só no Reino Unido, que todo esse boom de violência começou com fake news que foram divulgadas nas redes sociais. Criou-se uma história de que aquele... Eu não gosto nem de falar jovem, porque é um assassino, né? De que aquele jovem que matou as meninas que estavam numa aula de dança, as crianças numa aula de dança, seria um muçulmano que estava no país de forma ilegal. Na verdade, ele nasceu no Reino Unido, filhos de pais que vieram da Ruanda. Então, assim, por causa disso, a direita mais radical foi às ruas contra os imigrantes do país. E ontem, esses eleitores mais ligados a essas pautas de minorias fizeram um contra-protesto, defendendo esses imigrantes que são tão presentes lá no país. Tem alguma perspectiva positiva para essa situação lá? Bom, é difícil, né, Lívia, a gente olhar a perspectiva positiva quando realmente tem uma série de fatores que são bem nevrálgicos e que traduzem o momento delicado que a gente está vivendo. Enquanto os protestos estão acontecendo no Reino Unido, diversos outros países estão com o radar ligado para não sofrerem retaliações
reversas, né, nos seus países de pessoas que venham do Reino Unido ou dos próprios países em resposta a esse movimento aí anti-imigração, movimento racista, anti-imigração. Então, o primeiro ponto é o que você trouxe, né? Se originou, para a gente esclarecer aqui, depurar um pouco os fatos, se originou de uma fake news. Eu acho que eu gostaria muito de exaltar o tamanho desse problema. A gente já teve diversas outras situações, exemplo do potencial que uma notícia falsa tem de gerar impacto econômico, impacto social, e eu acho que esse caso, ele deveria ser extremamente discutido, debatido nesse ambiente, pensando a importância da gente criar formas como sociedade, sem se acusar quem é culpado, quem não é, são as plataformas, é o governo, é a política, quem é uma situação. Nós vivemos uma era digital, o mundo se digitalizou, só que infelizmente a forma como a gente tem utilizado a tecnologia, sem ainda letramento digital, sem criar mecanismos reais de defesa para que notícias falsas não fossem veiculadas da forma como elas são veiculadas hoje. Hoje qualquer um pode gerar uma notícia, qualquer um pode criar um fato e esse fato se torna realidade no momento seguinte. A gente tem visto um movimento muito grande da sociedade para começar a colocar esse tema em debate. A Maria pincelou isso aqui falando da importância dos pais, né? A gente tem aí vários movimentos que estão orientando os pais a não entregar o celular para as crianças e as redes sociais ali antes dos 16 anos, 14 anos para entregar o celular, 16 anos para entregar acesso ilimitado a redes sociais, porque realmente é um ambiente extremamente nocivo. É como se você estivesse entregando a chave de um carro na mão do seu filho, que pode tanto atentar contra ele ou outras pessoas. Então, o primeiro ponto foi uma fake news, gente. Inclusive, vários shows da Taylor Swift, pelo que eu tenho acompanhado, foram cancelados por conta de vários outros grupos que agora sim estão criando ali os seus ataques, né? Ou planejando ataques, se valendo dessa prerrogativa do ataque que aconteceu no Reino Unido, que foi numa aula de dança ali de coreografias da Taylor Swift, que uma jovem foi assassinada e esse assassino que diziam que era de Ruanda, que no final, que era do Estado Islâmico, não tinha ligação com o grupo, não tinha essa ligação. Ele, inclusive, nasceu no Reino Unido, como a Lívia colocou. E aí traz um outro ponto, né? O que dá pra gente discutir em relação à forma como a sociedade se movimentou, que é justamente o ponto que a Lívia trouxe. Os grupos de direita estão radicalmente contrários a essa permanência dos imigrantes na Europa, não só no Reino Unido, mas diversos outros países têm sentido essa mesma reação da sociedade, dos grupos mais à direita, principalmente para os imigrantes ilegais, para os imigrantes que entram no país e criam ali, obviamente, né, um ambiente de desconforto para aqueles que já são situados, né, que vivem nessas cidades, vivem nesses países e que são de lá ou são de outros países, mas que vivem legalmente. Então, acho que tem um princípio aí que realmente tem que ser discutido. A ilegalidade de entrada num país, ela não deve ser considerada algo normal, considerada algo correto. É incorreto. Porém, a reação a isso, ela não tem sido condizente com o nível dessa ilegalidade e a resposta que a gente espera do Estado para esse tipo de situação. São situações delicadas, você está falando de pessoas, seres humanos que estão fugindo por inúmeros motivos dos seus países, migrando para outros países. Inclusive, eu acessei alguns dados que mostram, né, a importância dos imigrantes nos Estados Unidos, por exemplo, a participação dos imigrantes no eleitorado. Existem vários fatores. Se hoje a gente tirasse só os nascidos nos Estados Unidos, a taxa de natalidade caiu muito, os Estados Unidos começariam a parar ali o crescimento populacional em pouquíssimo tempo. Então, assim, são pessoas, né? Vamos falar do tema abertamente, são pessoas que estão migrando de um país para o outro, só que existe esse nacionalismo. E quando ele se exalta, né, num nível de intolerância, como
o que está acontecendo em vários países. O que a gente tem é um outro problema, e a gente abre uma terceira caixinha da barbárie, da polarização, da violência, né, da agressividade com a qual esses temas estão sendo debatidos pela própria sociedade. Então, acho que é difícil, Lívia, trazer pontos positivos, né, em relação a essa temática, sendo bem sincera. Eu acho que isso só mostra que a gente está num momento de inflexão como sociedade, tanto das outras pautas que a gente trouxe aqui também, em relação às próprias ditaduras, né, aos regimes autoritários. A gente tem perdido muito em termos de crescimento da democracia para os regimes autoritários, para regimes que começam a tentar responder, inclusive, a esse tipo de manifestação com mais dureza, com mais controle, com mais regras, e aí acabam levando para uma direção oposta ao que a gente quer, que é a liberdade, que é a valorização dos direitos humanos, que é as pessoas terem ali a sua autonomia e a liberdade de escolha, tanto, obviamente, de se manifestar contrariamente àquilo que não acredita, mas também de cumprir os seus deveres como cidadão.